As negociações, na verdade, um pouco de distribuição de dinheiro. Queria entender até que ponto tudo isso é legal ou não, né, Botelho, porque as pessoas ficam falando disso. Essas emendas e tudo mais, faz parte do jogo político, mas até que ponto isso daí é moral, é ético. E outro ponto também, né, Botelho, tudo bem, vai passar, se passar na Câmara, no Senado e tudo mais, aí depois vai cair na Justiça. Já estão dizendo que a PEC dos precatórios é inconstitucional e que vai ser derrubada. Você também acha isso, Botelho? Eu acredito na possibilidade, sim, de uma discussão jurídica, porque, de fato, causará uma insegurança jurídica gigantesca a aprovação dessa PEC, porque, basicamente, é o seguinte, vamos traduzir isso para o português bem do dia a dia. Essa PEC, por um lado, ela cria e institucionaliza o devo no nego, pago quando puder. O que é o precatório? O precatório é uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, não há mais recurso nenhum, o governo deve, e o governo não tem mais a quem recorrer, o governo tem que pagar. Aí ele vem lá com a justificativa, essa sim absolutamente válida, de que é preciso dar o auxílio emergencial para os mais vulneráveis, mas ao invés de arrumar dinheiro de outras formas, cortando suas despesas, deixando de fazer essas emendas as secretas, né? Emendas são naturais, fazem parte da política. Emenda secreta não é natural, não. Isso é uma coisa que a gente precisa dizer. Mas ao invés do governo procurar outra forma de arrumar dinheiro para pagar o importantíssimo, essencial auxílio, ele pretende usar, a bem da verdade, um calote para pagar isso. Então, causará uma insegurança jurídica gigantesca, que certamente será objeto de discussão jurídica e mais um tema, veja lá, mais um tema para um futuro embate virtual aqui. Vamos trabalhar com a possibilidade, ainda que a Carla tenha deixado isso ainda bem suspenso, com a possibilidade de aprovação disso, nós vamos certamente, diante da judicialização desse tema, ter mais um embate entre governo e Supremo, que por enquanto estavam um pouco numa lua de mel, mas essa lua de mel, olha, ela não vai durar nem meses. Das emendas, hein, ô Botelho, o que você acha sobre isso? Porque a gente fica acompanhando, né? Tá numa negociação intensa e tentando esse convencimento. É um convencimento com distribuição de verbas, né? Pode isso? Não pode? Como é que é isso? Olha, não é uma questão de poder ou não poder, é mais do que isso, é o quanto o voto de um parlamentar ele pode estar condicionado à liberação de uma emenda. Isso, do ponto de vista moral, ético, é de uma gravidade tremenda. Faz parte da política, faz parte do dia a dia das composições, faz parte. A legalidade disso, dentro de uma transparência, ela pode ser menos discutida do que dentro de algo que seja às escondidas. Por isso que as emendas secretas têm uma diferença bem grande, e as notícias, nós tivemos aquela reportagem bastante impactante, principalmente em relação ao valor e o tamanho dessas emendas secretas. Isso é completamente diferente de você disputar um posicionamento, uma composição, com base em emendas que sejam, primeiro, transparentes, e segundo, que sejam voltadas para uma melhor distribuição de verbas para os mais necessitados, para reformas importantes que determinados estados, municípios precisam fazer, né? O que não pode é fazer de uma emenda secreta, por exemplo, uma moeda de troca para aprovação de um projeto, seja A, um projeto B, nem que seja um projeto que seja bom para a população, né? Esse tipo de velha política, e é curioso, o Bolsonaro, ele tenta representar, obviamente isso ficou esquecido já, porque ele representa, a bem da verdade, a velha política, ele veio para o governo e ele veio nas eleições como uma pessoa que não representaria o establishment, representaria uma pessoa de fora dessa política, apesar de ter passado quase 30 anos na Câmara, mas ele reiteradamente toma medidas que são a cara da velha política brasileira.